Olá, você está na 7ª temporada da Reconnect. Apocalipse seria o final dos tempos? Saiba agora, na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado da TV Cultura. Aqui, sempre comigo, abrilhantando esse domingão, Roberto Leão. Olá, galera. Olá, Bernardo. Olá, pra você que Olá, galera reconectada. Eu resolvi improvisar hoje, fazer uma coisa um pouquinho diferente. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Devo dizer que hoje eu passei minha blusa, estava apressado, eu passei minha blusa, então não reparem, mas tá bom, então eu vou de mim mesmo. Tá bom. Bom, vamos de novo, né, na nossa busca, falar sobre um novo tema. 7ª temporada tá maravilhosa. Se você perdeu os programas da 7ª temporada, vai lá no nosso canal do YouTube, procura. A gente tá com programas assim, com temáticas novas, falando de forma diferente, com novas visões sobre temas que já foram abordados de outra maneira. Então, a Reconnect se completa. A Reconnect se reconecta, não é mesmo, Bernardo? É isso aí. E hoje falando num assunto que deu até medo de vir aqui pro estúdio, Roberto. Apocalipse. Vem do grego, né? De descoberta ou anunciação, né? Eu pensei que eu ia falar, vem do grego Apocalipsis. E para falar nesse assunto, ele aqui, olha, ele não, tem que ser ele. Para falar nesses assuntos tem que ser ele. Foi um dos maiores. Para falar de fim de mundo, de guru, de como a gente estava conversando agora nos bastidores sobre Portal do Inferno, tem que ser ele. Tem que ser ele. Sabe tudo. Não, a nossa Bíblia ambulante, né? A nossa história ambulante. Ele que foi um dos maiores convidados do programa do Jô Soares. E também agora acabou de bater o recorde do maior convidado da Reconnect, o nosso historiador, escritor de plantão, Jová Obrigado, Mendes. meu amigo Bernardo Duarte, meu amigo Roberto Leão, meus amigos de tanto tempo, né? E que são pessoas que eu as guardo no meu coração. Estou pronto aqui para nós iniciarmos esse debate sobre o Apocalipse, né? E vocês podem me desafiar sem dó nem piedade. Deixa eu só perguntar uma coisa, Jová. Pela tua experiência como historiador, como uma pessoa espiritualista que lida com a espiritualidade, a gente vai pro céu? Eu e o Bernardo? Esse riso, ele já respondeu. Tá, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu tô preocupado aqui. Se o mundo tá acabando, eu quero saber pra onde eu vou. Bom, na verdade eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Mas eu acho que não, né? Agora, escrituristicamente, né? Não vem de mim, que eu não sou nada diante de Deus. Mas escrituristicamente, dentro daquelas concepções bem radicais lá do judaísmo, aquela coisa toda, Não. todos que estiverem fora dos parâmetros da doutrina judaica, da lei de Moisés, né? Toda aquela parafernália de preceitos, com certeza, não só você, mas milhões estão fora. Acabou, todo mundo tá aqui dentro do estúdio. Nos encontramos. Acabou todo mundo. Então, para falar, começar a falar do assunto, né? Desde que eu me conheço por gente, se fala na história de fim dos tempos, fim do mundo, né? As pessoas, algumas pessoas, alguns videntes, alguns gurus veem sinais, dizem que veem sinais, veem anunciações sobre o final dos tempos. Algumas premonições foram dadas sobre os finais de tempo, final do 2000 e tudo mais. Não acabou, né? O mundo não acabou, né? E outras premonições têm caído por terra, né? Te pergunto, está perto mesmo do final dos tempos? Você como historiador que se aprofunda, você não estuda de forma rasa, você se debruça sobre vários livros de diversos temas, né? Você acredita no final dos tempos? Bernardo, é o seguinte, toda essa história, por exemplo, da questão do fim do mundo, que isso é uma coisa muito antiga, que isso vem antes de Cristo, essas premonições, essas previsões catastróficas de que Deus, né, viria com seus anjos, as grandes calamidades, as grandes, né? Então, o que acontece é o seguinte, na época em que essas profecias foram editadas, feitas, antes e depois de Cristo, naquela época não existia, a concepção de tempo era muito vaga. Porque Deus, você tem que entender, as pessoas têm que entender, que no calendário de Deus, todas essas previsões, essas premonições, praticamente não valem nada, porque Deus é atemporal. Deus é atemporal. Deus não se rege pelo tempo. Sim. Até porque a concepção de tempo ficou mais esclarecida depois de 44
antes de Cristo, quando Júlio César fez o calendário juliano, que foi reformado em 1582 pelo Papa Gregório XIII, passando a chamar-se calendário gregoriano, homenagem ao Papa Gregório XIII. Então, na Antiguidade, que você vê lá no capítulo 4, para frente do livro do Gênesis, fala do período, digamos assim, o período pré-dilúvio, época de Sete, de Enos, de Adão, de Eva, de Maviavel, Enoque, Matusalém, que falando talvez 800 anos, 900 anos. Não eram 900 anos de 365 dias. Simplesmente, no mundo antigo, o homem pré-adâmico, o homem pós-adâmico, eles contavam o tempo a partir, Bernardo, Roberto, a partir das lunações. Por exemplo, as 4 lunações de um mês, quarto crescente, quarto minguante, lua cheia, né, lua nova, equivalia na antiguidade 4 meses. Porque o calendário era lunisolar, contava o tempo através do sol e através da lua. É chamado lunisolar, lua e sol. Então, os homens, infelizmente, eu vou dizer isso, que eu estudei muito sobre isso, tenho muito arquivo sobre isso. Todos os homens do passado, desde a remota antiguidade, né, do período pré-histórico, digamos assim, digamos de 4, 5 mil anos, porque agora, antes de ontem, começou o calendário, o judeu comemorou 5.783 anos do nascimento de Adão, né? Eles comemoram o nascimento de Adão, o nascimento conta o tempo a partir do nascimento de Adão, 3.761 anos. Bota mais 2022, nós vamos aí para 5.783 anos. O Rosh Hashanah, cabeça do ano. O calendário hebraico comemorou essa semana. Então, todos os profetas, de todos os matizes, de todas as gerações, antes e depois de Cristo, todos os profetas jamais, eles podem aproximar, talvez, através de sua vidência, através, por exemplo, de uma premonição, de um aviso, alguma coisa assim, eles se aproximam mais ou menos dessa época aí, de final do tempo, quando vai acontecer. Os próprios apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que vai acontecer isso, Senhor? Quando é que vem essas coisas, essas calamidades? Ele disse: nenhum de nós é capaz de dizer, nem eu, mas somente o Pai. Sabe a época em que pode chegar esse tipo de coisas. Então, não podemos dizer assim, não estou aqui para desacreditar nenhuma religião, não estou aqui para atacar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né? Eu creio muito na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, mas você fazer previsão de tempo, dizendo que está próximo, não sei o quê, faltam tantos anos. No século XX, nós tivemos nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo, centenas e centenas de malucos fazendo previsões precipitadas, levaram muita gente ao suicídio, muita gente vendeu suas propriedades, porque diz que o mundo ia se acabar, líderes religiosos fizeram tudo isso e terminaram com a cabeça enterrada, né, no buraco. Porque não tem condição de você saber. Porque, Roberto e Bernardo, é impossível nós, seres humanos, por mais entendidos que sejamos, por mais versáteis, por mais eloquentes e eruditos que sejamos, somos incapazes de sabermos exatamente o que vai acontecer, porque nós estamos no mundo da matéria. Nós estamos vivendo no mundo de matéria. E essas interpretações e essas premonições estão no campo da imaterialidade, no campo da subjetividade, no campo da subjetividade, da imaterialidade. Todos nós aqui somos ignorantes. Mas começando a falar, Jeová, em relação à Bíblia, eu acho que o Apocalipse é um livro que, quando se fala sobre fim dos tempos, fim do mundo, remete muito ao Apocalipse, né? E ao livro do Apocalipse. A gente sabe que foi escrito por João, na ilha de Patmos. Você estava falando sobre a questão histórica, sobre questões de interpretação, mas o que é que você podia destacar para a gente começar a compreender, primeiro, a questão da escrita do livro do Apocalipse? Que circunstâncias históricas e sociais são mais importantes dentro da criação desse livro? Bom, eu vou falar do Apocalipse dentro de um escopo oficial, que eu leio muito os doutores da igreja, os pais da igreja, a patrística, os doutores da igreja, que vai de Clemente de Roma até São Boaventura, né? Passando por São Gregório Magno, passando por São Tomás de Aquino, passando pelos grandes Clemente de Alexandria, Clemente de Cesareia, Gregório de Nissa, né? Anastácio de Alexandria, os doutores, os 83 pais da igreja. A igreja teve 83 pais, né? Esses homens. Tu sabe o nome de todo mundo. Eu não sei 83 o nome de amigo. Eu não sei o nome do meu pai, mentira. É Roberto, sou Roberto Filho. Então fica fácil. Mas é só por isso, né? Pois, os doutores da igreja, que eu tenho a patrística na minha casa e leio constantemente a patrística, eles falam assim o seguinte:
Quando João escreveu o Apocalipse, por volta de 95, 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador Domiciano, em cuja gestão ele foi mandado para ele de Pátria como prisioneiro, já numa idade bastante avançada, que foi o último dos apóstolos de Jesus a morrer por velhice mesmo. Morreu no ano 100 depois de Cristo, né? Com 105 anos, segundo a história. Então, João, naquele momento ali, Roberto e Bernardo, quem era o grande inimigo? Quem era a grande inimiga do cristianismo? Quem era a Babilônia religiosa, a Babilônia que perseguiu os cristãos? Não era mais a Babilônia da antiguidade, mas era a Roma imperial, que batia constantemente, que matou milhões de cristãos entre o ano 54 do governo de Nero até o ano 313 depois de Cristo, na gestão de Magêncio, que depois veio Constantino, cessou a perseguição, aquela coisa toda. Então, João, quando escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, depois daquela visão que ele teve, que Apocalipse vem do grego, né? Que significa revelação, né? João teve aquela revelação dos cavaleiros, daqueles exércitos, daqueles gafanhotos, daqueles grandes gafanhotos como fossem aviões. Então ele viu uma série de visões aterradoras que mesmo os grandes estudiosos, eles possuem, eles têm dificuldade em dissertar, em fazer uma interpretação exatamente daquele panorama tão negro, né? Por exemplo, ele fala dos 200 milhões de cavaleiros, que é o exército vermelho, que vem lá do lado da China, vem do lado da parte norte, que é a Rússia, junto com Meseque, com Gog, com Magog, seria todos aqueles povos ali, numa confederação de nações, vinda com o objetivo de destruir Israel no Vale do Armagedon, chamado Batalha do Armagedon, que isso é conhecido por todos nós, qualquer pastor, qualquer padre sabe disso, a Batalha do Armagedon, que está prevista ali entre o Monte Carmelo até o deserto de Ascalon, ali no sul, o deserto do Negev, por ali. Vai ser uma batalha terrível, diz que vai ser a última batalha do mundo, onde todas as nações adversárias de Israel vão se juntar junto ali numa poderosa confederação para esmagar Israel. Vai ser a maior batalha de todos os tempos. Então, o Apocalipse também dá esperança, mostra, você vai lendo o Apocalipse, o João vai mostrando as calamidades, as pestilências, as fomes, as guerras, os conflitos, as beligerâncias mundiais, mostra todo um cenário, né? Mas, por outro lado, também ele mostra o consolo para aqueles que obedeceram o Senhor Deus, aqueles que seguem os preceitos doutrinários do cristianismo, aqueles que obedecem o Senhor Jesus, que vivem em comunhão com Deus, que obedecem os estatutos e as regras estatuídas por Jesus Cristo. Esse pessoal será beneficiado e, com certeza, os ímpios serão todos punidos e serão jogados no chamado Lago de Fogo, onde eles dizem que vai para lá a besta, o falso profeta, vai para lá o Satanás, com todos os seus legionários e adversários. Então, é uma visão muito, muito, como se diz, complicada para você interpretar. Por mais culto que você seja, você não consegue, Roberto e Bernardo, você não consegue dar uma interpretação oficial do Apocalipse, porque é um livro muito misterioso, muito enigmático, mas aquilo que Jesus falou, Senhor, está perto o fim do mundo. Ele diz, quando presenciares guerras, conflitos, fome, terremoto em todo o mundo, e enquanto esse evangelho não for pregado em todo o mundo, então, Jesus falou que o fim só viria quando o evangelho fosse pregado a todas as nações, né? E até hoje o evangelho não foi pregado a todas as nações, até porque existem restrições. Tá, mas quando você fala pregado não quer dizer aceito. Porque, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa na África, continente africano, muita gente não sabe nem quem é Jesus. Se você for para países muçulmanos ali, aquela região ali da China central, onde fica hoje o Cazaquistão, Azerbaijão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Baluquistão, descendo um pouco ali para a Índia, região ali da Birmânia, Tailândia, Vietnã, Laos, Campuchea, aqueles países ali, você encontra muitos povos ali que não conhecem o evangelho. Por quê? Até porque, devido aos governos autoritários que existem naquela região, os próprios governos, Roberto, dificulta que o evangelho chegue através dos seus meios, das suas redes, eu acho, né, sociais. Jeová, a gente estava falando aqui com o pastor Felipe Scarcella, estava falando até dos bastidores sobre essa entrevista, queria mandar um abraço aqui para ele, o pastor Felipe Scarcella também é um querido nosso, que segundo o último estudo pela Pew Research, que é um instituto, que é uma ONG internacional de pesquisa sobre diversos assuntos, Pew Research, é o seguinte, que de todos os cristãos mapeados no mundo,
apenas 36% conhecem o evangelho. Então, pregar não significa conhecer, né, profundamente, e principalmente não significa seguir, né? É um funil. Então, esse aí está mais longe ainda do que a gente está falando aqui, está mais longe ainda do que se imagina. Então, você falou algumas regiões que nem conhecem o evangelho, e as que conhecem, menos de 40% seguem o evangelho. Então, a distância não aumenta mais, né? Eu estou escrevendo um livro agora chamado A Conspiração do Poder Oculto para a Redução de uma Parcela da Humanidade, que é em cima da teoria da conspiração. Muita documentação no livro, uma senhora obra, que eu trago lá desde Caim até o dia de hoje, né? Desde a antiguidade. E eu mostro, vou antecipar aqui, que, por exemplo, 2040, 2050 e para frente, com certeza não vou estar mais aqui, está do outro lado, né? Pode ser. Mas, não, a Elizabeth aí foi até 96, né? Vamos ver se chegar. Vai aqui, né? Pois é, então assim, eu falei o seguinte, baseado em documentação que eu tenho, documentação muito, né, que eu tenho, muito boa, fala, por exemplo, que o cristianismo, todas as religiões, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, né, o catolicismo, que também é cristianismo, o confucionismo, o taoísmo, né, todas as grandes religiões do mundo, as tradicionais religiões que são conhecidas, todas as religiões no mundo estarão realmente em decadência a partir de 2040. O cristianismo, que é a bola da vez, vai ser o mais atingido. A previsão que se tem aí, até 2050, nós vamos ter no mundo 2050 cerca apenas de 20% de pessoas no mundo que professam o cristianismo. Hoje, a maior religião do mundo, o catolicismo, por exemplo, tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. O cristianismo, no geral, tem 2 bilhões de seguidores. O islamismo já vai chegando aí para 2 bilhões já. Javal, eu queria aproveitar essa tua colocação para perguntar uma coisa. A gente sabe que essa ideia de Deus punitivo, que casa muito com o fim do mundo, né, que é você, se não tiver um reto viver, uma vida dentro dos preceitos da religião, você não vai ter salvação. E esse medo, esse temor, ele mantém muitas igrejas e muitas religiões. O que mantém essas igrejas não é o respeito a Deus, mas o temor a Deus. Você acabou de falar que algumas religiões vão estar em profunda decadência, já estão em decadência, né? Então, na verdade, a gente pode dizer, então, que dentro das previsões, o fim do mundo seria o fim das religiões, ou seja, quando as religiões terminarem, vai terminar o mundo dentro da concepção daquela região, porque ela vai deixar de existir? Os estudiosos afirmam o seguinte, quando chegar ao final da religião cristã, porque tem que entender o seguinte, que o cristianismo, por exemplo, o judaísmo, existe desde 1300, oficialmente falando, desde 1380 a.C., quando Moisés escreveu o primeiro livro, que foi o livro de Jó, escreveu, né, os 5 livros, o chamado Pentateuco, né, que é chamado 5 livros, né, ou Torá, que vai do Gênesis até o Deuteronômio. Então, naquela época, quando Moisés escreveu o livro, Moisés também tirou muitas concepções lá do Gilgamesh, lá da tradição antiga, né, das epopeias, daqueles períodos epopeicos, lá da Suméria, da Babilônia, vem todas aquelas histórias que eu as conheço muito bem, porque leio aquela dos deuses, as divindades. E naquele mundo antigo, no mundo antigo, lá na Suméria, entre o Império Sumeriano, o Império Acadiano, o Império Hitita, o Império Urrita, 2, 3 mil antes de Moisés, essas religiões já falavam do castigo dos deuses, da punição dos homens, dos pecados, aquela coisa toda. Então, Moisés sequenciou toda aquela tradição do mundo antigo. Acontece que tudo parte do homem, tudo partiu do homem. Se você for pedir, no contexto geral da história da humanidade, pedir aos líderes religiosos, desde Sargão de Agade, passando por Namu, passando por Hammurabi, passando por os reis mais antigos, passando por Nirode, o chamado construtor da Torre de Babel, Semíramis, os reis mais antigos da humanidade. Se você fizer um estudo, um rastreamento desses líderes religiosos e fundadores de religião, como Confúcio, como Lao Tzu, como Zaratustra, como Moisés, como Eleusis na Grécia, né? Todos esses homens que criaram religiões, criaram também os seus preceitos doutrinais, e tudo foi baseado em supostas visões de Deus, de entidade, aquela coisa toda. E de punição. De punição, exatamente. Deixa eu só deixar mais claro, para ficar mais compreensível. O que eu estou perguntando é, as religiões, dentro da dinâmica da criação de uma religião, é necessário que haja esse medo dos fins para que a religião possa sobreviver, o que torna o fim do mundo para a religião a não sobrevivência da religião, ou seja, deixando mais claro ainda, para ficar mais tranquilo e mais fácil de compreender o meu raciocínio complexo e profundo. É porque até nem eu agora entendi. Não, eu estou tentando ganhar tempo para conseguir entender o que eu estou querendo perguntar, mas vamos lá. As religiões, basicamente todas, falam de fim de mundo. E são baseadas nesse temor da divindade.
isso é feito de forma consciente ou inconsciente, dentro dessa dinâmica da criação de uma religião? Porque sem isso a religião não sobrevive? Você disse tudo. Você perguntou, acabou. você me respondeu. Ó, tudo foi feito, tudo subsiste. Tudo que existe do ontem e hoje, tudo é baseado exatamente dentro de uma concepção de inconsciência. O homem não tem consciência de nada. O homem não tem prova. Se eu pedir prova, se nós pedirmos prova de tudo isso, de todo esse arsenal, de toda essa parafernália de preceitos, né, de religiosos, com os seus paradigmas, com as suas exigências doutrinais, veio de onde? Recebeu de quem? Quem falou? Quem repassou tudo isso? Claro que nós não temos prova de nada. Tudo é baseado em pressupostos religiosos, em pressupostas visões, né, que o homem colocou no papel desde a antiguidade. E isso também, Roberto, você sabe muito bem com o Bernardo, que desde que o mundo é mundo, como dizia o Voltaire, a religião é um cabresto, né, de domínio. A religião precisa, os homens precisam da religião, porque é como freio. Você bota no cavalo para poder ser controlado. É uma maneira também que os poderosos encontraram para poder guiar o rebanho, incutindo, né, no rebanho o medo de um inferno, de um purgatório, de um tártaro, de um abismo de fogo, aquela coisa de a punição dos deuses. Mas tudo isso, o homem escreveu a história, o homem escreveu, baseado... Bom, eu tive a revelação, Deus me falou, né, Marduk me falou, Yahvé me falou, Alá me falou, e tudo isso, assim fez também Maomé, fez Moisés, né? Fez também Zaratustra e tantos outros líderes religiosos do mundo, né? Hermes Trismegisto, no Egito Antigo também, Hermes, no tempo muito remoto do Egito Antigo, né? O bode de Men, a família de Men no Egito, criou o santuário de Heliópolis, né? E tudo isso, o deus Atom, depois o faraó Akhenato, modificou a religião, tentou acabar com a religião, tentou acabar com o panteísmo, aquela quantidade de deuses, foi assassinado por isso. Então, toda essa estratégia usada por líderes religiosos, na realidade, no fundo, é uma arma de domínio. E você acha que tem mudado isso, João? Com o neoprotestantismo, com a mudança, a tentativa de modernização da Igreja Católica, com outras religiões que antes periféricas, hoje estão mais tentando sobressair, né, entre as religiões maiores. Você acha que isso tem mudado? Essa questão do amar a Deus ou respeitar a Deus em primeiro lugar do que temê-lo. Você acha que isso tem mudado? Na verdade, hoje o mundo está mais consciente. E outra coisa, dizer para vocês aqui, que eu sou um estudioso das religiões, as religiões, a Igreja Católica é a igreja majoritária, né? A Igreja Católica, o mundo protestante, as grandes religiões do mundo, os estudiosos, pastores que conhecem bem a teologia, aqueles que estudam a história, sabem muito bem que nós estamos pisando num terreno movediço, né? Daqui para frente a situação vai ser difícil, uma sobrevivência, vai ser muito difícil as religiões sobreviverem diante dessa avalanche de tecnologia e de conhecimento humano. Pode ver que hoje, nenhuma religião hoje, Bernardo e Roberto, nenhuma religião hoje fascina mais, nenhuma religião. Antigamente havia um fervor muito grande. Eu alcancei nos anos 60, eu era menino, nos anos 70, já adolescente, você viu o fervor nas pessoas. Por quê? Porque também não tinha esse nível desenfreado de desenvolvimento, não tem esse grande desenvolvimento que nós estamos presenciando hoje com a tecnologia e o avanço da ciência, né, através de combate às doenças, aquela coisa toda. Então, a própria Igreja Católica hoje, a própria Igreja Católica e as igrejas protestantes no geral, em qualquer parte do mundo, eles vão trabalhar apenas para sobreviverem. Porque vem dias tenebrosos, vem dias de muito ascetismo, aliás, de muita descrença, né? E muita falta de fé. A minha irmã teve agora na Europa, minha irmã chegou semana passada, né? Morreu quase acompanhando a morte da Bebeta, Elizabeth, né? Pois é, a minha irmã chegou para as igrejas tudo fechadas. Ninguém procurou lá, uma determinada religião aí, procurou lá uma pessoa que era da mesma religião, não encontrou. As dificuldades são muito grandes, as igrejas todas fechadas, tem aquelas igrejas pomposas, aquelas coisas maravilhosas, bonitas, ricas, mas você não vê mais adeptos nas igrejas. Mas talvez, Jeová, seja uma forma de ressignificar também o que a gente compreende como religião, né? Porque uma forma diferente de cultuar a religião. Mas deixa eu te perguntar uma coisa também, para ficar claro, que eu acho que é interessante pela tua visão histórica e pelo que você entende de simbologias, enfim. Eu tô só esperando tu fazer para eu cortar o primeiro bloco, mas vai. Eu já senti aqui. Por isso que eu tô rindo. Vamos lá. Eu tava só esperando. Nas profecias maia, profecias de diversas religiões, que símbolos
você podia destacar como interessantes que podem dar uma clareada sobre problemas que estamos vivendo hoje? Pronto, estava só esperando o Roberto fazer a pergunta para a gente chamar para o intervalinho. Fica aí, Reconecte no teu domingão, hein? Sai daí não, que tem segundo bloco com o Jova Mendes. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Obrigado pela sua grande audiência no domingão, você aí em casa, assistindo todo domingo a Reconecte. Muitíssimo obrigado, ele tem tido repercussões magníficas nas nossas redes sociais. Isso graças a você, a sua audiência. Muitíssimo obrigado. Falar em domingão, aproveitar para falar sobre os nossos apoiadores culturais. Você está aí em casa, no domingão, morrendo de fome, assistindo aqui a Reconecte. Pede lá no iFood Paraíba Burger. Todos os hambúrgueres feitos na brasa da parrilha. Então, pede lá, tem uma maionese de alho, uma delícia. Então, você está com fome, recomendamos. Então, você está com fome, pede lá Paraíba Burger, vai no iFood e pede Paraíba Burger. Se você quer uma comidinha saudável durante a sua semana, vai lá no Mercado Vida Saudável. Tem opções veganas, vegetarianas, muito bacana. Essa das gordices para os veganos e vegetarianos, né? Ou faz os dois também, você pode fazer balancear, né? Tudo no final é o de semana equilíbrio. Engorda e na semana você fica saudável. Tudo é o equilíbrio. Eu queria queria aproveitar, você está assistindo a gente no domingão. Ontem foi inaugurada a nova casa de artigos religiosos em Fortaleza, Casa Olorum, no centro da cidade, tá? Então eu queria mandar um abração e os parabéns aqui da Reconecte pro nosso amigo Gladstone. Então parabéns mesmo, que desejamos muito sucesso para essa nova empreitada, tá? Da mesma direção lá na Casa Xangô, abriu agora a nova casa, Casa Olorum. Então, você quer comprar seus artigos religiosos de qualquer religião, vai lá na Casa Olorum, que com certeza eles vão te atender muitíssimo bem. Então, antes de eu interromper o Roberto, que eu fico vibrando para ele fazer a última pergunta do bloco. Meu Deus. Vai lá, Roberto, refaça hoje sobre Apocalipse, o final dos tempos, com um historiador e escritor e pesquisador Jova Mendes. Um oráculo, não? Uma pessoa que sabe. Oráculo ambulante. Enciclopédia ambulante. Joval, eu queria saber sobre... o que foi que eu perguntei mesmo? Eu sempre esqueço. É porque tu me interrompe, perca o meu raciocínio. A gente tem um pequeno intervalo, quando eu volto eu não sei mais o que eu tô falando. Mas vamos lá. Dos maias. Eu falei dos maias, agora peguei. É porque as pessoas pensam que a gente tem uma pauta super extensa. A gente tem tópicos. Porque é um bate-papo, não é uma entrevista. Então a gente tem tópicos. Cara, eu acho bacana eu perguntar sobre isso. E nem sempre a gente bate bola aqui, não. A gente troca os tópicos, não. É quando o Roberto rouba meus tópicos, eu fico puto. Então a gente não tem uma pergunta. Inclusive, ó, eu vou dizer o que está escrito aqui no meu computador. Saindo do estúdio, comprar pão. São os meus lembretes. São os meus lembretes. Mas vamos lá, Jová. A gente fala sobre várias religiões que falam, que preveem o fim do mundo, ou que falaram sobre o fim do mundo. Algumas coisas foram interpretadas de forma equivocada já na modernidade, as religiões nem falavam exatamente daquilo, mas tem muita simbologia. Você conta um cara que é estudioso, cientista, que compreende muito essa questão dos símbolos. Que símbolos nós podemos pegar como relevantes, que estão ali presentes nas profecias de final de mundo, que hoje nós podemos dizer, isso fez um sentido, isso é uma simbologia que tem um pouco a ver, ou que significa alguma coisa que seja mais real e mais palpável para a gente hoje. Inclusive, teve até aquelas profecias, famosas profecias maias sobre o fim do mundo, e os cientistas, os estudiosos, disseram que não tem fundamento absolutamente nenhum histórico, né? Na verdade, por exemplo, eu gosto muito, eu admiro muito a maneira de pensar, por exemplo, do seguidor de Confúcio, né? Confúcio falou o seguinte, que para a humanidade ser feliz, o homem ser feliz, a sociedade viver de forma ordeira e próspera, ele precisa estar em paz com o universo. Porque o universo é um todo, né? É um micro dentro de um macro, e um macro dentro de um micro. Quer dizer, o grande universo, Roberto e Bernardo, o grande universo é uma parte de um micro. E o micro é parte do universo, de um todo. Então, diz o seguinte, o homem, para ser feliz, e a sociedade para ser também feliz e ordeira e ser próspera em todos os aspectos, né? Em qualquer segmento da humanidade, é preciso que o homem esteja em paz com a natureza, com os astros, com o cosmos, entendeu? Os maias também tinham essa concepção. Os maias, eles não pregavam um Deus salvador, um Deus redentor. Acreditavam que o homem precisava estar em harmonia com a natureza. Se o homem estiver em harmonia com a natureza, tudo lhe será favorável. Entendeu? Uhum. Então, agora, as religiões de conotações orientais, por exemplo, aí, principalmente aquelas que vinham da Babilônia, vieram da Suméria, ali
no Vale da Mesopotâmia, ali entre o rio Eufrates e o Tigre, né? Aqueles povos mais antigos ali, vindo onde fica ali o Irã, o Iraque, onde surgiram as religiões mais primitivas e também mais sanguinárias da história, ela deixou para um legado triste, né? De punição dos deuses, a punição de Marduk, a punição, por exemplo, de outras divindades do panteão mesopotâmico. E quando os povos, posteriormente, povos primitivos, por exemplo, como o povo hebreu, o povo da Fenícia, o povo do Egito, de Roma, da Grécia Antiga, aquela coisa toda, esses povos assimilaram muitas coisas dessas tradições que vinham da Suméria. E em cima dessas tradições, eles fundaram a religião e copiaram, fizeram uma espécie de plágio. Eles plagiaram as religiões, tirando delas alguns componentes doutrinais e inserindo exatamente dentro das suas próprias concepções religiosas. Por isso que o cristianismo, por exemplo, porque o cristianismo tem muita coisa parecida com o zaratustrismo, a religião de Zaratustra, que fala do bem e do mal, que existe uma divindade do bem e uma divindade do mal. No islamismo, existe também Alá, Deus, Maomé, o seu profeta. Os que fazem o bem irão para um paraíso, que é a Jina. Os que fazem o mal irão para a Gena, que é o equivalente ao nosso inferno. Então, todas essas religiões, o próprio Maomé sofreu influência do cristianismo e do judaísmo, e essas religiões, todas elas, criaram essas concepções de punição, de você, se você não cumprir determinados legados, determinadas exigências, você é passivo de punição, de morte, ou até de uma punição eterna. Mas tudo isso foi feito pela classe sacerdotais ao longo da história. Os judeus escreveram, por exemplo, Moisés escreveu. Agora, a minha única esperança, o que mais me consola, é a figura de Jesus Cristo. Jesus passou por aqui, Jesus fez o bem, Jesus pregou o bem. Jesus ensinou como sermos felizes, fazendo bem, amando o nosso próximo, né? Não devolvendo mal com mal, mas alguém faz o mal, você devolve com bem. É tanto que as pessoas, os historiadores diziam, Roberto e Bernardo, os grandes pensadores do século XIX, principalmente os alemães, os historiadores, os arqueólogos e os antropólogos, né? Dizer o seguinte: esse Jesus é um louco. Tem até um livro chamado A Loucura de Jesus, que esse livro eu já li todinho, de um pensador alemão. A Loucura de Jesus. Como é que esse homem, Juvenal, lá no segundo século, já dizia: esse homem é louco. A doutrina desse cara, esse é um louco. Como é que o cara me faz o mal, eu vou fazer o bem para ele? Então, tem que devolver dentro da medida taliânica, dente por dente, olho por olho. Era assim que o homem pensava, o mundo antigo pensava. Então, Jesus veio na contramão da história. Ele fez tudo o contrário, né? Então, Jesus não deixou nada escrito, Jesus não deixou nenhuma igreja com plaquinha, igreja tal. Deixou, claro, que a igreja espiritual, um ajuntamento de pessoas, que eram as comunidades cristãs, um ajuntamento de pessoas onde se reuniam, havia fraternidade entre eles, havia uma certa igualdade entre eles, havia amor, havia compreensão, havia o cuidado dos mais ricos contra os mais pobres, a favor dos mais pobres, viúvas, crianças abandonadas, tudo isso é um ato de amor. Jesus disse, ele deixou lá, ele disse para os apóstolos: naquele dia eu direi aos que estão à minha direita, né? Vinde bendito de meu Pai, porque eu tive sede, me deste de comer, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foste me visitar. Senhor, quando tivemos com fome, com sede, nua na prisão, aquilo que fizeste aos meus pequeninos foi a mim que fizeste. E direi aos que estão à minha esquerda: afastai-vos de mim, maldito, porque nem vos conheço, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, estava preso e não fostes me visitar. E eles perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, nu e na prisão, aquilo que deixastes de fazer aos dos meus pequeninos foi a mim que fizeste. Então, a coluna vertebral do cristianismo, todo mundo sabe disso, como disse o doutor Huberto Roder, como disse Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse o seguinte: se queimar toda a Bíblia e sobreviver apenas o Sermão da Montanha, é suficiente. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que são caluniados, bem-aventurados os que sofrem perseguições. Então, a coluna vertebral, Roberto e Bernardo, do cristianismo é o amor ao próximo. Essa receita é universal. Ela essa ideia de salvação, né, através do amor. Exatamente. Mas, Jeová, você concorda... Mas o homem fez a divisão total. Né? Mas você concorda que essa ideia de fim de mundo, ela fomenta mais o medo do que a redenção? Quando se pensa, por mais que a gente tenha uma crença de que Jesus vai voltar, ou de que vamos para outro plano, ou de que temos um outro lugar que está nos esperando, enfim, seja que religião, que crença você tiver, mas o medo do fim
não só da morte pessoal, mas uma morte coletiva, ela não é maior do que a esperança que a gente tem de ir para outro lugar ou de passar para uma coisa melhor? Mas eu acho, Roberto, assim, que muitas vezes eles não querem, eles vendem, na minha opinião, é a tentativa de vender um apocalipse, mas na verdade não quer entregar o apocalipse, ele quer vender a salvação, e a salvação está na igreja, né? Exatamente Eu vou isso. responder você com todas as letras. É o seguinte, olha. Mas o Lado falou uma coisa que eu acho que eu concordo muito, achei coerente. Na verdade, se Obrigado, vende. Você é o meu ídolo. Se vende muito essa salvação, mas a salvação ela tem um se. medo, salvar de quê, né? ela se Aí cria perde, o problema, cria o monstro para poder salvar dele, né? Às vezes Mas o monstro fica maior do que a própria. O problema é o seguinte, esperança e o salvação. sistema em si, o sistema mundial, quer seja no capitalismo, quer seja no socialismo, qualquer outro regime político ou social do mundo, né? Existe, na realidade, por trás, uma camada chamada os poderosos do mundo, chamada a elite dominante, a classe dominante. A classe dominante precisa dessa história, né? Precisa dessa versão. Por quê? Você pode ver, você vê, Bernardo e Roberto, a divisão financeira do mundo, porque o problema do mundo é poder e dinheiro, é poder, é domínio. Você vê atualmente nós temos 13 trilionários no mundo, 13 famílias trilionárias que governam praticamente o mundo. E temos, via estatística recente, 2.755 bilionários no mundo. Juntando os 13 trilionários com os 2.755 bilionários, eles têm um domínio de praticamente de 75% da riqueza universal. Você acha que a elite mundial, os poderosos da Terra que quer nem nos ver, quer ver pelas costas, os poderosos do mundo querem revelar a verdade para as pessoas, dizer como são as coisas, como as coisas são, colocar, como diz hoje, todos os pingos nos is? Ninguém quer fazer isso, por quê? Porque também é uma estratégia de domínio. A religião sempre foi uma estratégia de domínio dos poderosos ao longo da história. E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Então, claro que se tirar, como você disse, se tirar a religião, se for colocar tudo em pratos, em planos limpos, né? Olha, gente, a realidade é essa aqui, a coisa é assim, a realidade é essa aqui, a versão é essa aqui, tudo, nós iríamos, por exemplo, primeiramente, as igrejas iriam fechar na sua totalidade. Segundo, nós iríamos, porque a religião tem um fator importante, nós iríamos voltar à barbárie. A humanidade desembocaria para uma barbárie total. E o pai pegava a mãe, o filho pegava a mãe, então o pai pegava a Então, a filha. religião é necessária para manter A religião é da ética e necessária para moral. manter um freio, para manter um estado de equilíbrio. Sem a religião, com a religião, tá essa violência toda, imagina a sociedade sem a religião. Porque a gente desembocaria para uma barbárie total. Nós iríamos voltar aos dias de Átila. Então, quando Então, você fala igual que cachorros, né? Tem que ter a coleira, porque senão o cachorro ataca. Exatamente, tem que ter a a coleira. analogia é perfeita, mais ou menos isso. Mas quando você fala, então, de que nós estamos caminhando para o fim da religião, você está dizendo, profetizando, mas não de sentimentos ou de profecias sem fundamento, mas pelo seu conhecimento histórico e científico, você está dizendo que a gente está caminhando para tempos de barbáries, é isso? Exatamente, isso aí que eu estou escrevendo no livro. Né? Em 2040, 2050 para aí, daqui a 30 anos aí para frente, tudo vai estar banalizado. Primeiramente, o mundo paganizado, não se tem crença em nada. Ou então o mundo sincretizado, um sincretismo universal de religião e de crença. Cada um tem a sua religião, cada um faz a sua religião. Faz a religião conforme as suas conveniências, porque diz que esse período aí será o período do hedonismo, a época do prazer, o hedonismo. Então, o cara quer comer, quer beber, quer fazer o que ele quiser, o que ele achar bom, e não tem nenhuma satisfação, dar nenhum tipo de divindade, o homem viver conforme as suas conveniências, e não ter nenhuma satisfação a dar a sua divindade ao seu Deus. É o que vai caminhando, isso aí nós sabemos que vai acontecer isso. Porque daqui a 30 anos, e 40, 50 anos aí para frente, essa geração religiosa que aí está toda, já está toda morta. A geração que vem aí, os jovens que estão nascendo hoje, você sabe muito bem, Roberto e Bernardo, é um jovem totalmente à frente do seu tempo, embora não tenha estar interessado em ética, em conduta moral, a coisa Mas, vai não é porque ficar... não mudou a nossa noção de ética também? Mudou, até porque... Porque talvez, assim, o que eu quero... quero colocar, que eu acho que é importante a gente debater um pouquinho, é na questão do que é barbárie. Né? O que pode ser uma coisa que você compreenda como amoral, ou como bárbara, ou como um grande caos, mas pode ser que para essa nova geração seja o que é realmente o mais certo, mais ético e mais moral, porque a moral e a ética elas mudam, né?
Mas acontece o seguinte, ó, nós sabemos perfeitamente disso. Como eu falei, a religião é um freio. Se não houver freio, não tiver religião, não tiver satisfação a dar a ninguém, claro que vai aumentar, de um lado, vai aumentar, por exemplo, a busca incessante pelo prazer, família, não vai existir mais a família, vai ser tudo praticamente tudo barbarizado mesmo, e a violência com certeza vai aumentar nessa época aí. Então não tem mais necessidade. Não vou matar porque eu vou para o inferno, não vou matar porque eu vou ser punido, não vou matar porque eu vou de encontro aos preceitos doutrinários da minha divindade de Deus, vou ser punido no inferno, vou ser punido, vou ser chamado, né, a prestação de contas. Então, isso aí vai aumentar, com certeza, Roberto, com certeza. Mas, Jeová, a gente está vendo um movimento, pelo menos assim, claro que dentro do nosso mundinho, né? A gente não pode falar pelo que vai acontecer no mundo. Dentro do nosso mundinho, a gente tem identificado, a gente pesquisa muito, a gente acessa muito conteúdo nas redes sociais e pesquisa muitos livros sobre espiritualidade, sobre as novas tendências, aquilo tudo. E o que a gente tem visto foi os jovens, sim, os jovens não apegados a uma religião, mas apegados pela busca da espiritualidade holística. Claro. Né? Claro. Holística, né? E uma juventude muito mais tolerante. É o que a gente tem identificado. Muito mais tolerante, por exemplo, com as comunidades LGBTQI+, né? Muito mais tolerante em relação às religiões, né? Você chega hoje para um adulto, que na nossa época era adolescente, mas um adulto hoje de 16 anos, 17, 18 anos, e tem uma atitude, por exemplo, preconceituosa, ele lhe dá uma lição de moral. Né? Coisa que era impensada na nossa geração. Não, de jeito nenhum. Né? Então, eu corroboro com suas palavras em partes, mas dentro da minha visão, que eu não sei se é a mesma do Roberto, posso falar por mim, na minha visão, essa nova juventude que tem pesquisado mais, tem uma visão mais crítica, ela não aceita crer porque alguém me disse, porque meu pai disse. Antigamente nós seguimos a religião dos nossos pais. Tá, claro. Né? Hoje em dia você não consegue obrigar um adolescente a uma missa com você. É uma religião imposta, né? Você não consegue fazer isso com a juventude de hoje em dia. Né? E é uma juventude mais tolerante. Né? Tem se discutido hoje assuntos, por exemplo, como intolerância religiosa, como a criação de uma delegacia contra a intolerância religiosa. Hoje, se um sacerdote tem palavras de intolerância religiosa ou fala alguma coisa mais, né, exagerada, ele é exposto, ele é escroteado nas redes sociais. É expurgado mesmo. É expurgado mesmo. Coisa que tinha abertura total para se fazer há 10 anos atrás. Né? Você não acha que isso acaba colocando na balança essa juventude? Pode sim ter uma mudança moral diferente da nossa. Claro. Por vezes, sim, parecendo a nossa visão exagerada, mas não ter se falado muito mais, por exemplo, em tolerância e salvação pelo amor do que pelo medo. Olha, você tem que entender o seguinte, Bernardo e Roberto, aí. Mesmo o mundo avançando daqui a 20, 30, 50, 100 anos para frente, mesmo o mundo avançando, claro que esses conceitos vão renascer assim de uma forma muito, né? Vai crescer muito a questão do jovem mais consciente, de saber o que quer, aquela coisa, tem consciência de que não é preciso se submeter a essa escravidão da religião, aquela coisa toda, né? As imposições que vêm lá dos nossos antepassados. Sim. Mas uma coisa não devemos esquecer, como diz um pensador, né, alemão, recentemente falou o seguinte, ele disse, olha, em todas as épocas da humanidade, quer seja agora, quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro, vai sempre existir uma parcela de opositores. Vem pessoas que não concordam com essa liberdade total. Sim. Vai ter violência, claro, isso vai continuar a violência, vai continuar a resistência, porque uma sociedade que vai optar de forma unânime, uma unanimidade não vai existir nunca na história da humanidade. Né? Não, e é bom que não tenha. Como diz o Estado diz o seguinte, só existe unanimidade absoluta nos cemitérios. Sim, só nos é bom que não tenha. Então é o seguinte, vai ter, claro que o mundo vai avançar, mas, por exemplo, por que está havendo a grande resistência no Islã atualmente? Uma resistência muito grande, os jovens resistindo aos mulá, aos ulemás, aos muftis, que são as três categorias de doutores que existem dentro da religião muçulmana, né? Estudiosos do Alcorão. Por quê? Porque os jovens estão ansiando por liberdade no mundo islâmico. São 58 países do mundo o que segue a religião de Maomé, desde 610 para cá. E outra coisa, eles estão querendo o seguinte, querem um pouco mais de liberdade, querem um pouco realmente seguir o seu próprio caminho, traçar o seu próprio caminho de vida, quer seja profissional, quer seja religiosa, não querem mais aceitar aquela imposição daqueles mulás. Então, claro que, agora mesmo, a Copa do Mundo que vai ter em Doha, no Catar, né?
Eu vi a matéria dizendo que, que ali são 7 Emirados Árabes, são 7 líderes, né? São 7 chefes de Estado. Cada Emirado daquele tem um dono. Ele é o dono do Emirado. Eles botaram restrições, mandaram aviso para a CBF avisando que não será permitida a entrada de homossexuais para os jogos que realizar-se-ão agora no mês de novembro. Absurdo, Então, né? acontece, Roberto, que nós vamos ter, nesses últimos 20, 30 anos, mudanças em todo o mundo, é claro. Vai ter uma efervescência, né, um anseio de liberdade, como aconteceu com a Primavera Árabe em 2011, que derrubou o Gaddafi, derrubou o Mubarak do Egito, derrubou o presidente Zeidin lá da Tunísia. Então, virão novas primaveras, virão novos movimentos, virão novos grupos de reminiscência mais libertária que irão lutar contra o Islã, com certeza, para poder quebrar esses grilhões. Mas é algo que já tem há muito tempo, né, também, assim. Está tentando há muito tempo. Né? Mas assim, sempre teve esses conflitos. É. O que eu queria colocar, João, que eu acho que foi interessante que você falou, é sobre a questão ética, moral e do freio que a religião nos dá. Quando você fala que a gente precisa da religião para nos dar um freio, assim como a gente precisa dessa ideia de fim de mundo, talvez, para também nos dar esse temor e um pouco mais de responsabilidade com a vida, isso me parece uma coisa muito inerente do ser humano, muito orgânica do ser humano. Quando a gente fala sobre, por exemplo, de pessoas hedonistas ou que gostam de coisas mais libertárias, se você for conhecer essas pessoas, tem regras. Tem regra. Elas colocam regra, até no não ter regra, é livre, mas tem regra. Tem regra, Né? Então, o ser humano ele tem essa necessidade de impor regras, de impor limite. O que eu penso, e eu queria, até não sei se a gente ainda tem tempo, só para poder falar um pouquinho sobre isso e ver a sua opinião sobre isso, mas reforçar aquilo que a gente conversou nas perguntas atrás, e que o Bernardo tão bem pontuou. Será que a gente, na verdade, não está vendo uma nova forma, não uma nova religião, mas uma nova forma de exercer a religiosidade, que para nós pode parecer completamente caótica, mas que para essa geração é a única forma que eles vão poder exercer, porque o mundo mudou de um jeito, que ou é daquele jeito ou não dá mais para ser como está. Entendeu? Então, vamos trocar, em vez dos fins dos tempos, a mudança dos tempos, né? O fim do nosso tempo. Seria o fim do nosso tempo, Jová? Eu me lembro do ano de 68, que vocês não eram nascidos, 68 eu me lembro. 68 eu não fazia faculdade nessa época. Nasci em 86. Pois é, eu digo assim, 68 vocês não eram, 88, por aí, vocês não eram nascidos, mas eu acompanhei 68, naquele período, aquele movimento da Tropicália, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, aquele negócio todo, Rita Lee, Roberto Carvalho, aquele pessoal, Carlos Lira, aquela coisa toda. Houve um movimento no Brasil, em plena ditadura militar, que muita gente foi para o pau, para a peia mesmo, um movimento chamado É Proibido Proibir. Você lembra desse episódio? Lembro sim. Pois é proibido proibir. Já era, por exemplo, uma coisa que revolucionou não só o Brasil, mas a Europa toda, o mundo todinho, na época de Daniel Cohn-Bendit, que foi o líder estudantil lá na Alemanha, na França, sacudiu realmente as instituições, os governos, aquela coisa toda, que colocou até medo nos governos democráticos, né? Porque é proibido proibir. Onde se pedia liberdade total, né? Liberdade de fumar, sei lá, droga, consumir droga, de dançar e ter sua liberdade, aquela coisa toda. Isso mexeu muito com a cabeça dos governantes. Esse movimento parece estar voltando agora. De outra forma, né? Está voltando sobre outra modalidade, sobre outra característica, mas é a mesma coisa, o modus operandi é o mesmo. É proibido proibir, é proibido proibir. E parece que esse sonho, essa realidade, Roberto e Bernardo, parece que irá se concretizar dentro de poucos anos. Talvez eu prevejo aí para 2040, 2050, nós vamos ter uma sociedade totalmente diferente e olhe que toda aquela coluna vertebral doutrinal do cristianismo, com certeza será contestada por essa geração que aí está. Com certeza vão pedir por que nós somos obrigados a obedecermos isso, por que somos obrigados a nos submetermos a essas exigências. Precisamos quebrá-las, né? Mas você entende, Ivan? Porque a Bíblia foi tão modificada? Porque a gente tem acesso a todos os documentos do Vaticano? Por que eu devo seguir uma religião que eu não tenho acesso a todos os documentos? Porque o Vaticano... E outra coisa importante também nessa própria frase, é proibido proibir, já tem uma proibição. Ou seja, não é, como a gente falou, até o mais livre tem regras, né? Tem regras, exatamente. Então é proibido proibir, é proibido, já começa com a proibição. Então quer dizer, na verdade eu acho que as regras morais podem mudar, mas elas ainda vão existir. Só que moralmente para uma outra geração. Como eu falei, porque se quebrar todas as regras, mesmo quer seja na liberdade total, que terá
É necessário regra, porque, como eu falei, porque senão a gente desencabaria a gente ia para um estágio de total, sei lá... A gente já dessa tendência da gente mesmo estabelecer nossas próprias regras, a gente tem muito isso claro na nossa Porque senão, cabeça. Roberto, a coisa vai ficar, a gente vai descambar para um abismo, né? Uma coisa sem limite. A gente precisa ter regras. Agora, voltando para terminar, as religiões estão preocupadas. O Vaticano tem tudo, o Vaticano tem o maior arquivo do mundo, os arquivos secretos do Vaticano. Se a Igreja Católica for realmente divulgar tudo que ela tem sobre a questão moral, questão de religiosidade... E tem umas coisinhas que o senhor sabe e não contou pra gente, tem que vir contar. Tem uns negocinhos que o senhor teve acesso lá e tem que Eu falar acho que pra gente. vamos terminar assim para deixar os 3 pontinhos pro Jová. Jová, você já está convidado para vir lançar seu livro Com aqui, certeza. como sempre. Muito obrigado, Giovanni. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Você faz parte da história desse programa. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Estarei Obrigado, sempre à disposição de Vou fazer você. assim, João, você moderno. Obrigado, Roberto. Nos Muito reconectamos. obrigado. Nos reconectamos com o Jeová, sempre é uma super Sempre. reconexão. Obrigado a você pela sua audiência do Domingão. Tenha um excelente final de domingo aí com a sua família, com seus parentes, ou com seus amigos, ou sozinhos, com quem você quiser. Muito obrigado. Fique sempre ligado nas nossas redes sociais, está embaixo da gente. E também contacta lá o Jová. Se quiser mais informação, está embaixo dos contatos dele. Obrigado, tenha um excelente domingo. Até a próxima semana.